Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o XPSF11. É um fundo aí de base 10, não muito comentado por alguns, mas um fundo que tem se desempenhado muito bem. Ele é um FOF, então ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, porém também ele tem uma exposição ali considerável em CRIs. É um ativo bastante interessante, então vamos analisar ele nesse vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, estude o seu relatório gerencial, para que assim você possa entender todos os pontos e dessa maneira tomar uma boa decisão. E se esse canal de ajuda de alguma maneira, já deixei seu like e seu comentário, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Deixe aí nos comentários se você investe no XPSF11 ou se pretende investir nele no futuro. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, ele está custando aqui R$ 8,21, então, como eu mencionei, é um ativo de base 10. Seu dividend yield está de 11,05%, uma boa rentabilidade acumulada nesses últimos 12 meses, e já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado em rendimentos 90 centavos por cada cota. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse ativo, em dividendos nesse acumulado aí de 12 meses, você teria recebido 90 centavos. Além disso, também teria ganhado com a sua valorização, já que ele subiu aqui um pouco mais de 14% nesses últimos 12 meses. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 8,68, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,21. Então ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Então tem a possibilidade aí dele se valorizar ainda mais. Seu P sobre VP está de 0,95, então ele está com deságio, isso quer dizer que ele está aí 5% mais barato do que seria o seu preço justo. Seu patrimônio atualmente ainda é pequeno, é de 375 milhões de reais, ele tem um caixa aqui um pouco superior a 14 milhões e conta com um pouco mais de 64 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 481 mil reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente ao mês de março, já que ele anunciou aqui no dia 28/3 e pagou no dia 12/4 o valor de 7,5 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 0,89%. E se pegarmos aqui o seu gráfico de distribuição de rendimentos dos últimos anos, podemos ver que desde o ano de 2020 ele tem pagado aí nessa média entre 6 até 8 centavos por cada cota. Se fizermos o agrupamento aqui dos rendimentos pagos, podemos ver que ele vem subindo, de um modo geral. O ano de 2020 ele tinha pagado aqui 82 centavos no acumulado, no ano de 2021 foi para 88 centavos, em 2022 diminuiu um pouquinho para 85 centavos, em 2023 foi o ano que ele pagou mais, 90 centavos por cada cota, e até agora no mês de março no acumulado, ele já tem aqui 22 centavos e meio. Então vamos ver se esse ano ele consegue superar aí o ano anterior de 2023. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível para vocês. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Prontinho. Aqui ele menciona qual é o objetivo desse fundo. Então ele menciona o seguinte, que esse FII tem por objetivo realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio de aquisições de cotas de outros fundos imobiliários. Porém, ele menciona aqui que, além de outros FIIs, o XPSF11 também pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. Com respeito a algumas informações gerais sobre esse ativo, ele teve início lá no mês 7 de 2019, então já faz um tempinho aí de existência. Se descermos aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista, ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice Infix. Com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro, correspondente aqui ao mês de fevereiro de 2024, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 3,5 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 355 mil reais, então no final ele ficou aqui com um resultado líquido de 3,1 milhões de reais, o que correspondeu a 7,4 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos 3,2 milhões. Então ele distribuiu um pouquinho a mais do que o valor que ele realmente gerou. Lembrando que ele distribuiu nesses últimos meses 7,5 centavos por cada cota. Aqui já podemos ver como é que está feita a alocação do seu patrimônio atualmente. Então podemos ver que 94% do seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários e ele tem aqui 4% investido em CRIs e 1% está aqui disponível em caixa para futuros investimentos. Com respeito às estratégias que atualmente ele
usa para com respeito aos fundos imobiliários que ele investe são duas. Tem essa daqui de renda, então com essa estratégia tem como objetivo ele carregar aquelas cotas daquele fundo imobiliário por longo prazo. Então seu objetivo é com respeito à rentabilidade, no caso os dividendos que esse fundo vai prover mensalmente para ele. Então 58% dos ativos que ele tem é focado nessa estratégia. Já o restante, 40%, é focado aqui no ganho de capital. Então ele compra um ativo, um fundo imobiliário em um determinado preço, com o objetivo daquele ativo se valorizar com o decorrer do tempo e assim futuramente ele poder vender, fazendo assim um ganho de capital, ganhando com a sua valorização. Aqui ao lado também podemos ver o segmento dos fundos imobiliários. Aqui também podemos ver o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então podemos ver que 36% dos ativos que atualmente ele tem são do setor de CRI, então do setor de papel, fundos imobiliários de papel. 17% são fundos imobiliários aqui de logística, 15% fundos imobiliários de escritório e 13% fundos de shopping. Então esses são aqui os seus 4 principais segmentos dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver algumas movimentações que ele realizou durante o último mês de fevereiro. Então ele menciona aqui algumas vendas de cotas imobiliárias. Então ele menciona aqui algumas vendas que ele realizou durante esse último mês de fevereiro. Então ele vai falar aqui a quantidade de cotas que ele vendeu e qual foi o fundo imobiliário. Então podemos ver que ele teve aqui uma quantidade realmente bem significativa de ativos que ele vendeu. Ele também menciona aqui outros fundos imobiliários que ele comprou. Menciona a quantidade também, o código do ativo. Podemos ver que ele participou aqui da subscrição do XP-ML11, comprando uma quantidade aqui bem significativa de 138 mil cotas, investindo o valor aqui de 15,7 milhões de reais. Também investiu aqui no HSML11, também participou aqui da subscrição do BTLG11, além de ter comprado cotas aqui também no secundário. Também comprou cotas aqui do KN IP11, do BVBI11. Então tem ativos aqui muito bons que ele realizou aí essas compras. Nessa cena aqui podemos ver com respeito à sua exposição a cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então podemos ver que ele não tem concentrações, apesar de ele ter uma posição aqui de 6% no CPTS11 e no DK11 e no TK11 e no DGAR11, mas não é uma exposição alta, né? É apenas aqui 6%. Então podemos ver que ele é bem balanceado. E ele tem ativos aqui muito bons, né? Tem o CPTS11, o BAIR11, o XPLG11, o XPML11, BTLG11, MXRF11, HSML11, KNP11. Então tem ativos aqui realmente muito bons. Se você quiser ter uma noção maior de todos os ativos que atualmente ele tem, você pode vir aqui no site Status Invest. Aqui no finalzinho, ó, ele menciona todos os ativos. Então ele vai novamente mencionar o código do ativo, o ticket, né? O segmento de atuação daquele fundo, o valor investido em cada um deles, a quantidade de cotas e a porcentagem do patrimônio líquido do XP-SF11 investido em cada um deles. Então dessa maneira aqui você pode passar, ó, e ver todos os ativos que atualmente ele tem. Então aí fica muito mais fácil de você conferir todos os fundos do XP-SF11. E descendo mais um pouquinho aqui podemos ver os 2 CRIs que atualmente ele tem. Então são 2 ativos, são 2 consultas. Podemos ver que os 2 aqui estão indexados ao índice CDI. Também podemos ver a sua taxa fixa de juros. São taxas muito boas, então consideradas aqui de ativos relativamente seguros. Podemos ver que atualmente ele investe aqui aproximadamente quase 16 milhões de reais nesses 2 CRIs, o que corresponde a um PL do XPSF11 aqui de 4,2% investido somente em CRIs. E aqui podemos ver que a taxa média de CDI mais 2,3%. Então, como eu falei, taxas aí consideradas bastante seguras. Então, dificilmente esses CRIs aí vão dar algum tipo de calote no XPSF11. Não quer dizer que não possa ocorrer, ninguém sabe o futuro, né? Porém, são empresas sólidas, então que dificilmente pode dar algum tipo de calote. E ele fala aqui sobre cada uma dessas operações, né? Além de falar sobre a empresa devedora, ele menciona também quais foram as garantias dadas por cada um desses devedores caso eles não consigam honrar com o compromisso de pagar mensalmente os juros e a correção monetária para o XPSF11. Então, pessoal, esse é o fundo de fundos XPSF11, um FOF aí base 10, um ativo bastante interessante, fácil de se estudar, fácil de se analisar. O relatório gerencial traz todas as informações que você precisa. Então, sempre eu recomendo, se o fundo lhe interessar, leia o relatório gerencial, o comentário do gestor,
que ele vai falar como é que está a situação do ativo atualmente. Então ele é um ativo muito interessante para quem tem pouco tempo para poder estudar e também para quem tem poucos recursos, né, para investir. É um fundo de base 10, então tem um valor muito acessível. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.